Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu já gostaria de pedir que você pudesse, curtir, compartilhar, se inscrever se você não for inscrito. Assim vai me ajudar muito e vai fazer com que o YouTube possa entregar cada vez para mais pessoas os meus vídeos. E agora vamos para o caso de hoje. O Titanic, ele foi construído para ser um dos maiores e melhores transatlânticos do mundo. E como surgiu ele? Ele surgiu na conversa entre três amigos, entre três pessoas, muito importantes. O presidente, da White Star Line, Joseph Bruce, ele queria, construir três, não um, mas três navios que fossem bastante luxuosos, que fosse muito grande, que pudesse chamar a atenção realmente de todas as pessoas, mas que acima de tudo fosse veloz, que a velocidade fosse o ponto-chave para a construção desses navios. E assim foi feito. Eles criaram, três navios, que seriam o Olympic, o Titanic e o Britannic. Então, o Joseph Bruce, ele queria, na verdade, concorrer com outras empresas que estavam no mercado. Existiam dois navios muito importantes também da época, que era o Lusitânia e o Mauritânia. Então, ele queria navios que fossem superior a eles, queria quebrar a barreira da concorrência. Então, foi aí que surgiu, a oportunidade, a vontade e o desejo de construir esses outros três navios. Ou seja, o Titanic, ele tinha mais dois irmãos gêmeos. O projeto, ele foi feito em Belfast, na Islândia, e os engenheiros responsáveis foram o Alexander e o Thomas Andrews. O Titanic e o Olympic, eles começaram a ser construídos um do lado do outro. O Alexander, um dos engenheiros, ele acabou se aposentando em 1910. Ele se aposentou antes de terminar a construção dos navios. Na pesquisa realizada para este vídeo, eu encontrei algumas teorias que fizeram com que ele pudesse se aposentar antes, a idade dele, e também porque as coisas que ele estava, às vezes, requisitando de suma importância, acabou sendo negado pelo presidente, da White Star Line, Às vezes ele queria coisas que eram realmente importantes, mas o presidente, não é necessário, não precisa colocar isso e tal. E algumas coisas também que ele queria colocar, que ele queria acrescentar, algumas ideias não estavam sendo atendidas. Então, por conta disso, ele se entristeceu muito e preferiu aposentar-se e deixar de trabalhar na construção desses navios, preferiu sair. A construção em si, ela começou em 1909, lá na cidade de Belfast, na Islândia do Norte. Então, o navio, ele tinha as seguintes dimensões: 269 metros de comprimento, 53 metros de altura, e ele pesava cerca de 46 toneladas. Ele tinha a capacidade de levar aproximadamente 3.500 passageiros. Ele tinha 28 suítes de luxo e centenas de quartos. Tinha vários restaurantes, tinha biblioteca e ainda tinha um centro cirúrgico capaz de fazer cirurgias de alto risco, se fosse necessário. Tudo isso, para poder construir o navio, custou cerca de 7,5 milhões de dólares. E ele era um navio muito luxuoso, muito chique, e ele recebeu o título de navio que não afunda. Ele era dividido em 16 compartimentos
E dentro desses compartimentos tinham 12 comportas estanques para ajudar em casos de acidentes. Essas comportas, elas poderiam ser fechadas automaticamente em casos de naufrágio. E os engenheiros, eles acreditavam que em casos de naufrágio, essas comportas, né, que iriam fechar, ia fazer com que o navio ficasse flutuando e ele não iria afundar. Ele tinha um fundo duplo e 8 bombas que poderiam bombear 400 toneladas de água por hora. O navio, ele possuía 16 botes salva-vidas, né, que poderia facilmente carregar, né, comportar cerca de 1.128 passageiros, ou seja, praticamente um terço da população, né, um terço da quantidade, na verdade, de pessoas que pudessem estar dentro do navio, né, os passageiros. Só que assim, de acordo com a lei, eles não estavam errados não, de ter apenas 20 botes salva-vidas. De acordo com a lei da época lá, 16 botes já era suficientes. Lembra que eu falei para vocês que um dos engenheiros se aposentou antes do tempo? Ele tinha dado até uma ideia de colocar cerca de 60 botes salva-vidas, 40 horas 60, alguma coisa assim. E isso foi uma das coisas também que foi negado para ele, né? Dos pedidos que ele tinha para poder colocar no navio, para poder melhorar mais a situação e tal. Então isso também foi uma das coisas que acabou sendo negado e entristecendo bastante ele. Então é isso, o navio ele tinha 20, mas que comportava apenas um terço da quantidade de pessoas que estavam lá dentro. Mas como eles previam, o navio foi feito para não afundar. Então não tinha necessidade na cabeça do presidente Joseph Bruce colocar tantos botes salva-vidas. O navio, ele era modulado por um sistema de 29 caldeiras, 2 motores de tripla expansão, 4 cilindros e uma turbina de baixa pressão. E ele também tinha 3 âncoras que pesavam cerca de 15 toneladas cada uma. Ele saiu do estaleiro e tocou o mar pela primeira vez no dia 30 de maio de 1911. Depois da realização de alguns testes, né, feitos no navio, ele foi direcionado para o Cairo. Então ele foi direcionado para lá porque era de lá que o pessoal ia entrar para poder embarcar e seguir a viagem. Só que assim, o navio ele não estava totalmente pronto. Faltava algumas coisas para fazer, principalmente na parte interna do navio. Não tinha ainda todos os móveis, ainda faltava algumas coisas para poder colocar, para poder acrescentar e tal. Mas mesmo assim, estava lindo. Praticamente perfeito, assim, visualmente. E agora, né, chegou a hora de começar a vender os ingressos para a sua primeira e única viagem. E o ingresso, ele custava de 3.500 a 4.200 dólares. Para vocês terem uma ideia, né? Naquela época, já custava esse valor, o ingresso, para poder você fazer essa viagem. Então, o que é que aconteceu? Existia na época um comandante que ele estava aposentado já, ou ele estava prestes a se aposentar. Só que ele era um homem muito conhecido, né, na região. Ele frequentava a alta sociedade, ele já trabalhou muito, né, em vários outros navios e tudo mais. Então, ele tinha uma credibilidade muito grande perante a sociedade. Então, o que foi que o presidente, né, da White Line fez, o Joseph Bruce? Ele disse assim: eu vou contratar esse comandante e vou dizer que é ele que vai estar à frente do navio. Assim, as pessoas vão dar mais credibilidade e vão acabar comprando os ingressos sem se opor com relação ao valor financeiro, né? Ele tinha que também recuperar o investimento que ele fez naquele navio. Então, assim ele fez. Ele fez o convite, né, para este comandante, que era o A.J. Smith. Ele fez o convite para ele e ele disse: não sei se dá para mim não, porque
esse navio é novo, é muito tecnológico, tem coisas que eu não conheço, tem coisas que eu não sei nem para onde é que vai, né? Tecnologia muito nova para mim, porque ele estava mais acostumado com as coisas mais antigas. E esse navio, né? Os três foram construídos de uma forma bastante tecnológica, tudo que tinha de mais novo para colocar nele, para ser de alta linha mesmo. E o Ray J. Smith, ele não tinha tanto conhecimento dessas tecnologias. Mas, certo dia, ele foi fazer uma visita, né, lá no Titanic. Ele entrou e ficou maravilhado com o luxo e com tudo que tinha ali. Então, ele pensou, eu vou aceitar esse trabalho. Vou aceitar esse trabalho e depois que eu sair, né, desse trabalho, eu me aposento. Essa será a minha última viagem como comandante. Depois daqui, eu vou me aposentar. Então, assim foi feito. As pessoas começaram a comprar bastante os ingressos, porque sabia que tinha um comandante que tinha muito nome, que estava à frente de tudo aquilo. E as pessoas confiavam muito no trabalho dele. Então, assim foi feito. E aí, num dia 10 de abril de 1912, estava marcada a primeira e única viagem do Titanic. Então, começou, né? O destino seria para ir para Nova York, lá nos Estados Unidos. Seria o destino final do Titanic. Só que para poder chegar lá, ele passou por outros lugares, né? Ele deveria passar por outros lugares também, né? Então, foram embarcando as pessoas, começou o pessoal da segunda e da terceira classe, só depois que entraram o pessoal da primeira classe. Foram as últimas pessoas a embarcarem no Titanic. E as pessoas que embarcaram geralmente eram pessoas da alta sociedade, gente, que tinha muito dinheiro mesmo. Mas também tinham pessoas mais simples, né, que pagaram passagens mais baratas nas classes mais inferiores, né? E era gritante a diferença. Tipo, a primeira classe, tudo luxo, top, tinha refeição, cardápio chique para poder escolher o que queriam comer. Já as outras classes já iam descendo de nível até chegar a classes que só podia ter apenas uma refeição por dia, para vocês terem ideia. Então, tinha pessoas que iam realmente viajar a negócios, porque sabia que a propaganda maior do navio era a questão da rapidez, da velocidade, chegar mais rápido em outros lugares. Então, tinha pessoas que estavam indo realmente a negócios, tinha pessoas que estavam indo para tentar a vida em outro local, e tinha outras pessoas que estavam apenas querendo viajar, né, viver e participar daquele luxo maravilhoso. Assim começou a viagem, seguiram viagem, foram todo mundo, foi aquele negócio muito lindo. Muitas pessoas foram para o cais ver, né, o navio saindo do local e tal, e com aquele desejo de poder estar lá que não tinha condições. E assim foi feito, saiu e seguiu viagem. Foi passando os dias, né, eu acho que depois do segundo dia por aí em diante, começou outros navios e outras embarcações mandarem vários sinais para o Titanic. Eles mandaram vários sinais para o Titanic para dizer que eles estavam se aproximando de uma área de risco, onde tinha muitas geleiras, né? Onde tinha muitos icebergs mais à frente, que ele estava se aproximando. Então não foi só uma mensagem, teve dia que eles chegaram a receber mais de 16 mensagens avisando que tinha alguma coisa ali na frente. Só que, como eu falei anteriormente, o navio era muito tecnológico. Tinha coisas que as pessoas que estavam ali não tinham tanto treinamento para poder lidar, para poder entender o que era que estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, os técnicos que estavam responsáveis pelos telégrafos, né, que eram telégrafos sem fio, eles estavam mais preocupados em receber mensagem de pessoas e mandar para as cabines da primeira classe, né, informações para a cabine da primeira classe, do que estar de olho nessas informações que os outros barcos enviavam, que os outros navios enviavam. Então, teve até uma vez que um dos técnicos enviou uma mensagem para um dos navios dizendo bem assim: cuidem da sua vida. E eles estavam apenas tentando alertar, e eles pegaram e mandaram uma mensagem dessas, ficaram meio que sem entender, né, era o que estava acontecendo. Esses telégrafos, né, que tinham sem fio, era como se fosse tipo mensagens de WhatsApp.
né? Mas realmente tudo foi muito rápido e as pessoas não tiveram um treinamento adequado para poder lidar com também a tecnologia da época. E na noite do naufrágio, o navio Califórnia mandou uma mensagem para eles dizendo que eles estavam muito perto dos icebergs. Mas as mensagens foram ignoradas. Até que uma pessoa resolveu, né, visualizar melhor e eles perceberam que eles estavam apenas a 500 metros de distância de um iceberg. E aí já era tarde demais, não dava tempo de dar a volta. E eles continuaram o percurso em direção ao iceberg. Eu acho que eles tentaram ainda, mas não deu tempo de desviar. E aí foram 8 segundos arrastando no casco do navio. E nisso, aquelas comportas que eu falei anteriormente foram fechadas. Como as comportas foram fechadas, eles pensaram que o quê? Dá para conter a água, vamos continuar seguindo viagem. E assim foi feito. Falou, né? Eles se reuniram na sala deles lá de reunião e tal. Falou o que tinha acontecido. O presidente, ele queria saber só da velocidade e ele não estava pensando que aquele 8 segundos do iceberg rasgando, né, o navio, ele pensou que aquilo ali não era nada que poderia ser resolvido com qualquer outra coisa. Feche as comportas e continue seguindo viagem. Pode ir. Então, ele falou para o comandante: continue, não regresse, continue. E o comandante, como era uma pessoa que era subordinado, né, ao Joseph Bruce, ele seguiu as ordens e continuou com a metade da velocidade. Ele não estava com a velocidade que estava anteriormente, mas ele estava continuando com a metade da velocidade. E aí fez com que o navio afundasse ainda mais rápido do que o previsto. Nisso, né, os engenheiros, né, o engenheiro que estava lá, né, o que ficou, o que permaneceu, ele desceu e foi dar uma olhadinha no que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele percebeu na parte de baixo que a água já estava numa altura absurda. Ele voltou para a sala e falou: nós temos apenas 2 horas até que o navio afunde completamente. Então aí começou a correria, começou o desespero, começou a soar o alarme e tudo. E começou a tentar retirar do navio as pessoas, né, que pudessem ser retiradas. Então, eles falaram que quem ia sair primeiro seriam as mulheres e as crianças. Então, começou aquela correria, aquele desespero. E foram para os botes salva-vidas, que foram muito mal dimensionados na questão da quantidade de pessoas para poder descer. Como eu falei, ele dava para suportar tipo 1/3 da população de tripulantes que estavam dentro do navio. Então, qual era o recomendado? Homens e mulheres e crianças primeiro. Só o que aconteceu, como eu falei anteriormente também, eles não tinham tanto treinamento assim, gente. Eles não tiveram treinamento suficiente. Então, os técnicos, as pessoas que estavam no navio, eles não sabiam direito nem como descer aquelas cordinhas dos botes salva-vidas. Então, teve botes que foram perdidos e teve botes que foram embora com menos da capacidade que permitia levar as pessoas. Ou seja, cerca de 700 pessoas foram salvas. Apenas isso, podendo ter salvo muito mais pessoas. Falta de treinamento e falta de nem sei o que. E essas pessoas que sobreviveram, essas cerca de 700 pessoas que sobreviveram, foram elas, né, que relataram as coisas que aconteceram dentro do navio quando naufragou. Depois que ele passou pelo iceberg, mais ou menos cerca de 2 horas, como o engenheiro falou, ele se partiu ao meio e depois ele afundou. E as pessoas que foram resgatadas, né, falaram um pouco do que aconteceu. E entre essas pessoas, muitos homens
também sobreviveram. E esses homens ficaram mas muito mal vistos pela sociedade, porque eles tiraram o lugar de mulheres e crianças. Homens entrou, então o lugar de mulheres e crianças saíram, né? Então, muitas mulheres e crianças morreram. Muitas mulheres e crianças morreram nesse acidente. E muitos homens sobreviveram. Então, eles ficaram muito mal vistos. Teve pessoas, relatos, que depois falaram que prefeririam ter morrido do que ter sobrevivido e passar por várias humilhações que passaram por ter tirado lugares de mulheres e crianças. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero que eu tenha passado de forma clara e objetiva um pouquinho sobre esse acidente, né? Tem muitos canais falando sobre isso, né? Cada um da sua forma, cada um ao seu modo. E também tem outras coisas que podem ser contadas paralela a isso. Então, tem alguns mistérios, né, que aconteceram no Titanic. Tem também algumas outras coisas que eu estou pensando, talvez, em depois trazer, complementando esse vídeo, outras situações referentes também ao Titanic. Vamos ver daqui pra lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, curta e se inscreve no meu canal. Obrigada por ter chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau.